Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band. E no programa de hoje nós vamos fazer receitas chinesas. A terra do mandarim e da muralha também é conhecida por ser a mais populosa do mundo. Sozinha, a China abriga 1,36 bilhões de pessoas, que corresponde quase a 1/5 da população total do planeta. Essa imensidão se reflete na gastronomia do país. Estima-se que existam mais de 5.000 pratos tradicionais da culinária chinesa. Uma herança muito clara desses dois fatores, o crescimento da população e a conquista de territórios. Os chineses acreditam também que os alimentos possuem energia própria e transmitem isso ao cozinheiro, que precisa de muita cautela ao manuseá-lo. Algumas técnicas usadas ao longo do processo de cozimento ajudam a conservar mais os valores nutricionais. Uma delas é a utilização da panela wok. Por suportar altas temperaturas, a cocção do alimento é extremamente rápida e garante alguns tipos de texturas e crocâncias que não seriam adquiridas de outras formas. Ao mesmo tempo, as técnicas são extremamente minuciosas e exigem prática. Agora você vai aprender com o chefe Rodrigo Werner a fazer alguns clássicos da culinária chinesa. E o legal da culinária chinesa é que ela trabalha com ingredientes frescos, carnes, legumes e tudo isso a gente encontra com facilidade em qualquer supermercado. Hoje a gente vai fazer alguns clássicos e o importante é a gente estar com todos os ingredientes porcionados dessa maneira. Cozinhar é isso, né? A gente ter o utensílio que a gente vai utilizar, eu tenho aqui as minhas facas, eu tenho aqui meus utensílios, os ingredientes porcionados. Então a nossa cozinha com janelas, o sol entra, ilumina a gente e faz com que esse ambiente seja maravilhoso. Eu adoro cozinhar. E tem um ditado que diz que quando a gente está de mau humor a gente não cozinha, porque a cozinha é uma alquimia que a gente vai transformando os ingredientes, fazendo uma poção mágica, na verdade, e que se a gente está de mau humor, a gente não deve cozinhar, porque essa energia vai passar para o alimento. Eu, como adoro o que eu faço, eu consigo desligar dos meus problemas, porque isso é terapêutico. Inclusive, os psiquiatras estão indicando cozinhar para curar o estresse, ou aliviar o estresse, e também para depressão. Então, essa questão de porcionar os ingredientes, deixar tudo que a receita precisa à sua mão, primeiro, você não vai esquecer de nenhum ingrediente. Segundo, facilita porque o lixo vai fora, né? E a gente trabalha de uma maneira organizada. Os pratinhos depois a gente vai colocando na pia e a gente faz esse trabalho com organização, certo? É a minha dica de hoje. Então, receitas chinesas que utilizam ingredientes fáceis de encontrar e que trabalham legumes, carnes, e existem mais de 5.000 receitas chinesas, né, na China. Assim como no Brasil, a China se divide por regiões e cada região tem um ingrediente especial, tem uma maneira de preparo. E hoje a gente vai fazer as receitas mais conhecidas. A primeira receita de hoje é o yakimeshi. Vamos ver quais são os ingredientes que a gente precisa para fazer essa delícia. Eu já tenho um arroz cozido prontinho, cenoura que eu cortei em cubinhos, presunto também cortado em cubinhos, uma wok, tá? Porque a wok ela resiste ao calor, aguenta grandes temperaturas e com esse formato arredondado, a chama preenche as laterais também, né, da wok e faz com que o ingrediente cozinhe com mais agilidade. E isso que eles fazem na China. Então, já vou botar a wok para aquecer. Vou precisar de ovos, tá? Então, os ovos eu vou quebrar aqui no prato. Vou precisar de 3 ovos. Vou temperar eles com sal. Quem gosta de pimenta do reino pode utilizar. Se não gosta, não utilize. Vou deixar a wok aquecer bem. Fio de azeite. A gente vai trabalhar, como ela é antiaderente, eu não preciso de muita gordura, certo? Então, untei e vou acrescentar os ovos. Essa é a primeira parte. Já vou trabalhando com o ovo rapidamente aqui. A ideia é a gente ir quebrando o ovo aqui, ó, tá? Deixar em pedaços menores.
super fácil de fazer. Agora vou colocar o arroz. Vou acrescentar a cenoura, o presunto, olha o colorido que vai ficando. Lindo demais. Desligo a chama. Vou cortar aqui finamente uma cebolinha verde. E vou finalizar então com a cebolinha verde bem fresquinha. Vou misturar pela última vez. Eu utilizei aqui arroz branco, mas você pode utilizar o arroz integral também. Vai muito bem nessa receita. E também você pode substituir esses ingredientes, criar um arroz diferente, usar abobrinha, outros vegetais, tá, que ficam bem interessantes também. O que vale aqui é a técnica e a maneira rápida e super prática de fazer um arroz diferente. Vou montar aqui, escolhi um bowl de madeira, bem bacana, e a gente vai então porcionar aqui dentro. Tá aqui então a nossa primeira receita de hoje. Vamos para a segunda receita de hoje, carne com cebola. Vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer essa receita. A gente vai precisar então de carne cortada em tirinhas, cebola cortada em tirinhas, amido de milho, shoyu e gergelim tostado. Muito bem, segunda receita de hoje, o que a gente vai precisar? Eu tenho aqui carne que eu cortei em tirinhas, certo? Tem a cebola que eu cortei dessa maneira, em tirinhas, super fácil de fazer. Tenho aqui amido de milho, vou usar shoyu, certo? E a gente vai fazer a técnica do molho, a finalização do molho, que eu vou ensinar passo a passo para vocês. Primeiro truque de cozinha importantíssimo, a wok já está aqui, ó, fazendo fumaça, bem quente. Então, óleo na wok, eu vou saltear essa carne rapidamente. Para isso, ela tem que estar bem quente. Aproveitando as paredes que tem temperatura, certo? A gente vai trabalhando essa carne, deixando ela douradinha de todos os lados. Vou temperar com sal. Quando desaparecer as partes vermelhas, que ela tá com essa cor bem bonita, chegou a hora de eu reservar. O wok para a chama de novo, reservo a carne. Na outra wok eu já estou salteando a cebola rapidamente, já está ficando douradinha. Enquanto ela finaliza, vou pegar aqui então o meu pilão, vou acrescentar amido de milho, mais ou menos umas 2 colheres de sopa, água, shoyu, a mesma quantidade. Vou fazer essa mistura aqui, ó. O amido ele é um espessante, então ele vai engrossar o molho. É isso que eu quero. Com uma colher a gente vai misturar bem. O amido fica concentrado no fundo e quando a gente deixa parado ele volta a decantar, né? Ele vai para o fundo. Então, sempre que a gente vai utilizar, a gente mexe antes, certo? E aqui a gente tem o molho clássico para finalizar a receita. Cebola douradinha. Volto com a carne. Vocês repararam que eu não usei sal, né? Na cebola, só um pouquinho na carne, porque a carne ela não absorve o sal do molho.
tá? Eu vou acrescentar shoyu agora, misturar bem aqui o nosso molho. E eu vou colocando aos poucos e já vou mexendo rapidamente. Baixa a chama, olha a consistência, era isso que eu queria, lindo demais. Desligo a chama, tá pronto então, carne com cebola. Para finalizar, vou usar um pouquinho de gergelim. E tá pronta a nossa segunda receita de hoje. A próxima receita que nós vamos fazer é um frango xadrez. Vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer essa receita. Eu estou utilizando aqui peito de frango, mas você pode utilizar coxa e sobrecoxa desossada. Cebola cortada em cubos, pimentão cortado em cubos, amendoim, shoyu, amido de milho. Tem aqui o sassami, que é o peitinho do frango, certo? A gente vai cortar ele em cubos. Corto ao meio e faço os cubos. Perfeito. Muito bem, limpei e higienizei a minha tábua, afinal de contas eu trabalhei com frango, então a gente precisa fazer essa limpeza. Vou trabalhar agora com a cebola. Corto ao meio e faço cortes. 3 cortes para deixar, né, o espaço, e o mesmo corte eu faço aqui, ó, certo? 3 cortes. Assim ela vai ficar em cubinhos desse tamanho, que é o que eu quero. Cebola porcionada. Vou cortar o pimentão agora. Então, com a faca, eu vou fazendo o corte pela lateral dessa maneira. Perfeito. O resto eu utilizo depois. Com a pele virada para baixo, eu vou seguir a mesma dimensão do corte da cebola. Isso é muito importante, os legumes porcionados no mesmo tamanho, porque senão eles vão ter tempos de cozimento diferentes. Eu quero que eles fiquem al dente, crocantes, como manda a culinária chinesa. Então, a integridade do ingrediente. Vou cortar no mesmo tamanho, então, da cebola. Olha só. Porcionado o pimentão também. Vamos aquecer o wok e vamos começar a fazer esse frango xadrez. Muito bem, vamos começar temperando o frango. Sal. Então um pouquinho de sal, mesma coisa que a receita anterior. Vou usar pouco sal por quê? Porque vai shoyu e o shoyu já tem sal. Então tem que ter muito cuidado para você não estragar a receita. Então, azeite na wok, vamos untar ela direitinho. E vamos saltear o frango. Importante falar que na China eles fritam por imersão esse frango. Ele é frito de verdade. Nós estamos fazendo de uma maneira mais saudável. Salteando ele, dourando, vai ter um resultado bem mais saudável. Agora é trabalhar esse frango, deixar ele bem douradinho. Olha só, pessoal, frango bem douradinho. Agora a gente vai então colocar a cebola. Vou trabalhar ela junto com o frango. Conforme ela vai aquecendo, os gomos vão se soltando aqui, ó. Coloquei o pimentão rapidamente. Eu quero que eles fiquem crocantes. Então primeiro a gente trabalha a carne, depois a gente trabalha os legumes. Sempre pensando neles. Qual é o tempo de cozimento, o que vai primeiro. Tá? Lindo demais. Vou deglaçar o fundo, retirar o sabor que está grudado no fundo com um pouquinho de água.
Baixo a chama, misturo o molho de amido de milho, água, na mesma proporção, né? Meia xícara de água, meia xícara de shoyu, tá? E vou acrescentar então o molho. Para finalizar. Reparem, olha só, o brilho, já vou desligar. E a consistência do molho. Vou colocar mais um pouquinho. Perfeito. Vou acrescentar amendoim. Se por acaso o molho espessar demais, muito simples, um pouquinho mais de água, ele vai soltar de novo, tá? Importante que a consistência seja essa aqui, ó. Não tá lindo? Super rápido, super fácil, extremamente saudável. Óleo de gergelim, você encontra nos melhores supermercados. Eu vou finalizar com um pouquinho, algumas gotas aqui. Vai trazer um sabor bem característico, é uma delícia. Um bol de madeira e a gente vai então reservar o nosso frango xadrez. Tá aqui então, frango xadrez, uma receita clássica da China. Antes de ir para a próxima receita, vamos falar um pouquinho da Band RS, que está num momento muito bacana, uma nova gestão do Sérgio Cóssio, que está fazendo um trabalho revolucionário. E esse trabalho se chama Band em Movimento. Novos programas, nova programação, com programas que mostram o Rio Grande do Sul de uma maneira toda especial. Então você que está acompanhando a Band, quer saber das novidades, entre no Facebook e procure a Band RS e curta, e você vai receber todas as novidades, tanto dos programas de TV, como também a programação das rádios e tudo que o Grupo Bandeirantes oferece. Então faça parte da família Bandeirantes, você vai se surpreender com o conteúdo que está sendo gerado por uma equipe especializada que a Band tem. A última receita do programa de hoje é um yakisoba, uma maravilha. E agora vocês vão aprender o passo a passo para fazer essa receita e também os ingredientes que a gente vai utilizar nela. Para o yakisoba a gente vai precisar de pimentão verde, pimentão vermelho, cebola, cenoura, peito de frango cortado em cubos, carne cortada em cubos, molho shoyu, amido de milho e cogumelos frescos. Ok, vamos porcionar os ingredientes então. Vou começar aqui, vou trazer para a minha área de trabalho. Eu tenho aqui cogumelo Paris, que a gente já higienizou. E o cogumelo, a gente já falou isso aqui no Truques de Cozinha, a gente não lava ele, porque senão ele absorve umidade. Passa um pano úmido e uma escovinha. Simplesmente isso. Agora a gente vai laminar o cogumelo. Se você não tem acesso ao cogumelo, você não encontrou no seu supermercado, você pode utilizar o champignon em conserva. Sem dúvida nenhuma, o cogumelo fresco é totalmente diferente de uma conserva, né? Muito mais saboroso. Cenoura, vou com o descascador descascar ela. Com a faca, corto as pontas. Vou cortar em 3 pedaços, dessa maneira. Pode ser em rodelas também, mas assim fica um efeito bem bacana na finalização do prato, olha só. Então faço uma base e depois eu corto as laterais, mantendo o mesmo padrão de corte. Pimentão verde. Vou retirar essa membrana branca, que ela é indigesta, com o mesmo padrão que eu cortei a cenoura. Pimentão vermelho, para a gente dar uma outra coloração, trabalhar com essa
questão das cores que impressiona, né? Aquela brincadeira com os sentidos. Cozinhar tem isso, né? A gente brinca com os sentidos. Então, a visão é o primeiro sentido que é aguçado, depois o aroma e depois a gente degusta. E essa é a mágica da culinária. Retiramos a membrana aqui e cortamos, então, no mesmo padrão. Pimentões, então, porcionados. Vamos para a cebola, mesmo corte que a gente fez para o frango xadrez. Corta em 3 e em 3 de novo. Couve-flor, então vou trabalhar aqui com a faca, vou tirar só as flores e aproveitar só o que eu vou utilizar. É o suficiente. Vamos trabalhar o brócolis. Simplesmente eu vou puxando aqui dessa maneira, cortar o talo, e o talo eu vou aproveitar também e cortar dessa maneira. Deixo a florzinha e corto o talo. Dá uma crocância interessante e a gente não desperdiça nada. Frango cortado em cubos. Primeiro passo, temperar ele com sal. A wok já está bem quente. Azeite. Vamos saltear o frango e dourar ele bem douradinho. Enquanto eu estou dourando o frango aqui, pegue seu celular na mão, entre no Facebook, procure Truques de Cozinha, nos siga no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube, procura Truques de Cozinha, você vai achar o nosso logotipo por lá. Inscreva-se no canal e clica lá no sininho para você receber as notificações. Sempre que entra um vídeo novo, você vai ser informado. Agora é paciência e deixar esse frango ficar bem douradinho. Frango dourando, vamos trabalhar com a carne. Então tem aqui os bifes de colchão mole. Vou cortar em tiras e cubos, assim, dessa maneira. Vou temperar com sal. Vou voltar para o frango agora. Olha só, começando a dourar. Primeiro o frango, né? Leva mais tempo para a gente trabalhar com ele e ele chegar aquele ponto douradinho que eu quero. Então o primeiro passo é esse. Isso que você tem que começar a entender na receita. Quais são os ingredientes que vão primeiro? Então vou saltear o frango e vamos reservar. A mesma coisa eu vou fazer com a carne. Só que a carne ela é diferente do frango. Ela é rápida. Então vou saltear, desapareceu aquelas partes mais vermelhinhas, eu já reservo e depois ela vai ter um cozimento no final. Isso é muito importante. Então manter a umidade dentro dela e que ela não passe, porque senão ela vai ficar mais rígida. Vou reservar o frango. A wok volta para o fogo. Vou deixar ela ficar bem quente. O wok começou a fazer fumacinha de novo. Tá bem quente. Carne. Rapidamente saltear. Vamos aproveitar aqui o calor das paredes da wok. Desaparecer as partes mais vermelhas, eu já reservo. É rapidinho. Pronto, depois ela vai voltar. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar os legumes. Vou branquear o brócolis e a couve-flor, colocar eles na água fervendo. Rapidamente, dá um cozimento bem rápido nele, porque também eles vão voltar, né, a cena na wok para finalização. Então é só para dar um pequeno cozimento. Quando você for fazer em casa, essa etapa de branquear você pode fazer antes, tá com todos os ingredientes porcionados, mas aqui eu tenho que mostrar para vocês como é que faz, né? E eu não quero que vocês errem, então eu ensino passo a passo. Então, vou retirar o brócolis e a couve-flor. Olha só, mantém a coloração. É só para que o cozimento seja perfeito, porque como ela vai rapidamente para o wok, não vai ter o cozimento suficiente que eu quero. Tá? Então eu faço essa etapa de branquear. E essa técnica vale para todos os legumes quando você for utilizar para saladas. Olha só que lindo que fica a cor, né, e a consistência do brócolis. Só que quando você for utilizar para salada, é importante que você tenha um bowl com água e gelo e interrompa o cozimento. Aqui ele vai voltar rapidamente para o wok e a gente vai finalizar a receita. Então eu não preciso interromper o cozimento agora. Agora é a reta final. Vamos para os legumes. Azeite na wok bem quente, cebola. Em seguida a cenoura.
Culinária chinesa tem isso, né? Esse colorido, esse frescor dos ingredientes. O aroma é uma delícia. Vamos para os pimentões de 2 cores. Pode usar o amarelo aqui também, tem mais uma cor. Mas olha só que bonito que fica isso. E para você que é vegetariano, fique só nos legumes, não utilize as carnes. Os cogumelos frescos, estou usando aqui o Paris. Olha só que cena linda. Tem uma panela com água fervendo aqui. Tem o macarrão para yakisoba, 6 minutos de cozimento. Esse macarrão você encontra nos principais supermercados e também em lojas especializadas. Se você não tem esse macarrão, não tem problema, pode usar aquele tipo lamen, certo? Que é todo frisadinho, também tá valendo. Reparem que os legumes estão crocantes. Agora eu vou colocar as carnes. E vou tirar do fogo. Tirei da chama, já misturei os legumes com as carnes e eu não quero que continue cozinhando. Então, retiro o wok da chama para depois finalizar com a massa e fazer um molho de finalização. Temos aqui a nossa mistura que a gente fez, quem perdeu essa parte. Aqui tem água, shoyu, na mesma proporção, meia xícara de cada um, tá? E 2 colheres de sopa de amido de milho, misturados, tá? Vou acrescentar então esse molho especial. Já vou mexendo rapidamente aqui para misturar bem. Vou então já com o pegador trazer a massa ao encontro do molho. Importante falar que na China eles fritam. Como a wok tem um maçarico embaixo, a gente não tem isso em casa, então a gente vai adequando as receitas para a gente conseguir fazer. Lá eles têm uma chama violenta mesmo, certo? E eles dão uma pequena fritada nessa massa, tá? É diferente, fica mais crocante e tal, né? Então tem essa etapa, mas que a gente não consegue por causa que a gente não tem tanta força de chama como eles têm lá. Tá lindo ou não tá? Vocês não imaginam o aroma que tá aqui no estúdio. E agora eu vou colocar, então, porque eu gosto deles bem frescos, eu vou colocar a couve-flor e o brócolis para finalização. Vou finalizar com um pouquinho de óleo de gergelim e essa eu vou deixar na wok mesmo, assim que eu levo para mesa, caracterizando bem o utensílio que é feita a culinária chinesa. E essa é a minha preocupação aqui no Truques de Cozinha. Eu passar a essência da receita para vocês, como se faz passo a passo, certo? De uma maneira prática, objetiva e com ingredientes que a gente encontra. É uma maneira simples de falar com vocês, de a gente se conhecer, né? Esse é o meu jeito, essa é a minha maneira de trabalhar. Eu acho que é assim que a gente trabalha em casa e eu tento fazer o melhor aqui para vocês aprenderem, ok? Eu encerro esse Truque de Cozinha por aqui. Até a próxima semana. Lembrando que o Truque de Cozinha é todo sábado, 11h30 da manhã, aqui na tela da Band.